eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Oh, te damos o nosso tudo, Senhor. Toda a nossa vida, nossa devoção a ti, Jesus. Oi, som, aleluia. Te damos glória, Pai, te damos louvor, te bendizemos, exaltamos o teu nome, Senhor, nessa noite, Pai, aleluia. Nos reunimos para o louvor do teu nome, para a tua glória, para que exaltemos o Senhor, Pai, de todo o nosso coração, aleluia, em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia. O Senhor é digno, o Senhor é digno. O Senhor é digno, Pai amado, de receber o mais profundo louvor, a mais profunda adoração, Pai, a mais intensa entrega, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Te bendizemos, te bendizemos. Louviam para Malalá,
Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia, aleluia. Nós temos prazer, Pai amado, em adorar a Ti. Nós temos prazer, Pai amado, em nos dedicar ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, Senhor, recebe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Hoje nós temos culto de oração. Isso é uma bênção, amém? Vocês podem sentar também, obrigado. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Pacifal. Aleluia. Glória a Deus. Primeira terça-feira do ano e nós aqui na igreja, isso é maravilhoso, amém? Acredito que deva ter alguém agora nos acompanhando de casa por meio do YouTube. Então espero que você possa tirar proveito desse tempo, mesmo estando em casa, amém? Tenho algo para compartilhar com vocês. Eu quero começar citando algo que o apóstolo Paulo falou à igreja dos Colossenses. Eu vou ler aqui, você não precisa nem abrir, é rapidinho, é só um versículo. Diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Paulo fala: e tudo o que fizerdes, seja em palavras ou em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Aleluia. Nesse momento eu vou citar apenas esse texto, mas se o Senhor me permitir, nós vamos voltar para ele e talvez nós exploremos um pouco mais o contexto dele. Mas veja, aqui o apóstolo Paulo, ele, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, ele fala aos irmãos da igreja de Colossos, e ele diz, que tudo o que os irmãos então fizessem, e se isso valia aos irmãos da igreja de Colossos, isso quer dizer que também recai sobre nós, amém? Não há distinção, não era algo particular àquele grupo de pessoas, mas diz respeito a todos os cristãos. E ele diz, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, em palavra ou em ação, ou seja, estando calado ou não, o que você fizer, você pode estar estático, falando, ou calado e se movendo, tudo que você fizer deve ser feito em nome do Senhor. E às vezes eu acredito que nós não temos uma noção mais clara do que isso vem a ser. Afinal de contas, o que é fazer tudo em nome do Senhor? O que é esse tudo? O que vem a ser esse tudo? Porque alguns de nós temos tarefas no nosso dia a dia, Vou dar um exemplo, uma mulher que é do lar, ela não tem um trabalho fora, ela só cuida da sua casa, só não, porque isso não é só, Ela cuida da casa, todo dia ela tem tarefas que se repetem, o cozinhar, o lavar louça, enfim, uma série de atividades no contexto da casa. Isso inclui fazer tudo em nome do Senhor, inclui essas atividades do lar da casa. Do que está falando? E um policial, na sua atividade, ele deve fazer o que faz em nome do Senhor? O que é esse tudo? E, irmãos, aqui no Verbo da Vida nós já temos até como uma brincadeira, uma forma de falar brincando, mas é sério, que tudo em grego significa tudo, amém? Então, foi traduzido perfeitamente para o português. Tudo é tudo mesmo. O piloto de avião deve pilotar o avião em nome do Senhor Jesus. A dona de casa deve
fazer o almoço, a janta, o café da manhã, fazer as atividades de casa do dia a dia, em nome do Senhor. O pastor deve pregar a palavra em nome do Senhor. O motorista de ônibus deve guiar aquele automóvel no nome do Senhor. E assim por diante. É tudo mesmo. Mas, se esse tudo quer dizer tudo, nós realmente estamos fazendo tudo conscientes de que devemos fazer no nome do Senhor? Isso é algo para nós nos questionarmos e buscarmos resposta. E se porventura for difícil para qualquer um de nós encontrar essa resposta com clareza, tenhamos a dificuldade de dizer, não, tudo que eu faço, faço no nome do Senhor, então é mais uma coisa que você deve revisar. Como então fazer o que você faz no nome do Senhor? Amém? No livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 3 ao 6, diz assim, Pedro, porém, lhes disse, só para você se contextualizar aqui, está falando daquele homem que era posto, né? Ele era posto à porta do templo, todos os dias, porque ele era paralítico, ele não tinha como se locomover, então alguém levava ele até aquele lugar, colocava ele ali, e ali ele ficava o dia todo esperando receber esmolas. E aí no versículo 3 de Atos 3 diz, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que tenho, isso te dou. E então ele fala, e ele diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o versículo seguinte, o versículo 7, diz que Pedro então tomou aquele homem pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aquele homem foi curado instantaneamente. Esse é o tipo de cura que nós falamos que é instantaneamente, né? Eu não tenho nada além do nome de Jesus. Quem tem o nome de Jesus tem tudo. Aquilo que tenho, te dou, em nome de Jesus. O homem esperava receber uma moeda, um trocado, sei lá, mas Pedro não tinha. Mas Pedro tinha consciência do que ele tinha. Pedro estava consciente de que não tinha um dinheiro, uma moeda para dar, mas ele também estava consciente do que ele tinha e do que ele podia fazer com o que ele tinha. E talvez, irmãos, o que nos falte seja a consciência que Pedro teve naquele momento, e tinha, né? A consciência de que possuímos o nome de Jesus, que o nome de Jesus nos foi dado. E o nome de Jesus não é um nome qualquer. Outras pessoas foram batizadas com esse nome. Não sei se você já conheceu alguém chamado por Jesus, né? Pelo nome Jesus. Aqui na igreja nós temos uma irmã, o nome dela é Maria de Jesus. Eu já conheci um homem que o nome dele era Jesus. Na verdade, tinha um irmão que congregava aqui conosco até ano passado, ele foi agora morar em Maracanaú, está congregando na igreja lá em Maracanaú. O nome dele é Jesus. Mas quando nós falamos sobre Jesus, o Senhor, a Bíblia fala Jesus Cristo. O irmão que congregava conosco, ele pode até ser chamado de Jesus, mas ele não é Cristo. Jesus Cristo. Isso não quer dizer que todas as vezes que você falar o nome de Jesus, você tem que dizer Jesus Cristo, amém? Mas o que eu quero que você entenda é que quando nós estamos falando de Jesus, o Senhor, o Cristo, aquele que nos foi enviado como Salvador, irmão, não é simplesmente um nome. Não é apenas um nome próprio. É o nome que está acima de todo nome, é o nome no qual todo joelho se dobra. Amém? Em português, Jesus, em inglês, Jesus. Mas é o mesmo, eu estou dizendo isso só para você entender que não importa a sonoridade, quando se fala de quem se fala, do Cristo, do Messias, do ungido, do Filho de Deus que nos foi enviado. Então não é apenas um nome, é o nome que está sobre todo nome. Veja, Deus colocou o nome de Jesus acima de qualquer outro nome que se possa referir. Nesse nome há poder. Eu vinha no carro agora com a Isabelle de casa e vinha cantarolando aquele corinho, não é corinho não, é uma música mais moderna, né? Que diz, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus.
A música diz, para cadeias quebrar. Mas não só quebra cadeia não, irmão, cura enfermos, dá vista aos cegos, amém? Dá vida aos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ainda que tendo uma vida animada, né, o corpo, mente, né, enfim, mas estávamos mortos espiritualmente. Mas quando nós tivemos contato com o nome de Jesus, e mais do que isso, quando cremos no nome do Senhor Jesus, aleluia, vida penetrou no nosso espírito. Estávamos mortos, agora em Cristo temos vida, aleluia. A vida do tipo de Deus nos foi dado da própria natureza de Deus, por isso somos chamados de filhos de Deus. Então Pedro, ele tinha consciência daquilo que ele possuía. Talvez alguns de nós hoje em dia tenham mais consciência do que ele não tem, como Pedro também tinha. Ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. E talvez seja a única consciência que alguns irmãos tenham. E por isso mesmo estão se lamentando. Estão se maldizendo. Diariamente, se queixando. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Senhor, o que está acontecendo? Porque tu não me abençoas, Pai. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Talvez algumas pessoas tenham mais consciência daquilo que elas não têm do que aquilo que elas possuem por direito, uma vez que estão em Cristo Jesus. E uma das coisas que nós temos é o seu nome. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, que tudo o que fizermos, seja por palavra ou seja por ação, devemos fazer no nome ou em nome do Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que nos foi dado, né? Nos foi transferido, por assim dizer, a condição de fazer qualquer coisa no lugar de Cristo. Fazer no nome é fazer no lugar dele, é fazer por ele, não apenas para ele, mas é por ele. Irmãos, muitos dos enfermos que serão curados, que foram e continuarão sendo curados, eles serão curados por meio das mãos da igreja, por meio dos cristãos. Por quê? Porque os enfermos serão curados no nome de Jesus. E quem é que vai usar o nome de Jesus? A igreja, o corpo de Cristo, os representantes legais de Cristo na terra. Quando a Bíblia diz que devemos fazer no nome de Jesus, ela está dizendo que nos foi dado uma procuração. É como que se assinássemos por Ele, nós decidimos por Ele, nós tomamos decisões por Ele, nós decidimos se as pessoas permanecem cativas, opressas pelo diabo, ou se elas vão ser livres, se elas vão ser libertas. Nós decidimos. Porque temos o poder de, no nome de Jesus, expelir demônios. Está comigo, irmãos? Então veja que não é um simples nome. É um nome carregado de poder, de vida, de uma força sobrenatural. Aí sim, se você quiser abrir agora, eu quero voltar aqui a Colossenses, no capítulo 3. Eu li o versículo 17, mas nós vamos retornar aqui um pouquinho para pegar do contexto. No versículo 12, diz assim, Colossenses 3:12, o apóstolo Paulo falando, ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, aleluia, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, paciência, de longanimidade. Aí ele fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A Bíblia diz que, assim como Ele perdoou, nós devemos perdoar. Acima de tudo isto, acima de todas estas coisas, que coisas ele falou? De sermos eleitos por Deus, santos, né, amados por Ele, de nos revestirmos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência,
de suportarmos uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros, né? Porque essa palavra suportar tem esse contexto. Ele diz perdoar uns aos outros. Acima de tudo isto, ele fala, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro, o juiz em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E aí veja o que ele diz no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aí ele cita o versículo 17: e tudo o que fizerdes, perdoar, amar, misericórdia, né? Tudo o que fizerdes, tudo que vocês fizerem, façam, seja por palavra, seja por ação, faça no nome do Senhor. Aleluia. Faça no nome do Senhor. Irmãos, nós estamos perdendo por não estarmos conscientes dessa nossa condição, né, que nos foi dada. É uma condição e uma posição privilegiada. Mas nós, muitas vezes, estamos esquecidos disso. E aí nós estamos vivendo o nosso dia a dia, aí vem uma segunda, vem uma terça, depois da terça vem uma quarta, uma quinta. Às vezes, quando nós temos a oportunidade, então, de ir à igreja, se estivermos atentos à palavra, se não formos negligentes no que diz respeito ao ouvir, ao modo de ouvir, pode ser que, então, nos despertemos para aquilo que nos está disponível em Cristo. Mas se não, ainda que na igreja, mas ouvindo desatentamente, né? De forma negligente, pode ser que venham dias e mais dias, dias e mais dias, onde nós estamos conscientes de tudo que está à nossa volta, das nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas, né, naturais, mas que lidam com a alma, com o espírito do homem, até nos queixando, nos perguntando por que isso ou aquilo não está acontecendo na nossa vida. Mas é porque nós não estamos conscientes de que nós temos o nome de Jesus, nós possuímos o nome de Jesus. E mais do que isso, nós somos o corpo dele, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. Domingo eu falei um pouco sobre isso, né, dizendo que Cristo nos foi dado por cabeça, ele é a cabeça, mas a igreja é o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E tudo que o corpo humano faz, ele faz por causa de um comando que vem da cabeça. E deve ser assim, do mesmo jeito, conosco, na nossa comunhão com Deus. Mas muitas vezes estamos despercebidos, sem consciência, não estamos lembrando de quem somos, do que temos e do que podemos. E por isso mesmo, os dias vão se passando, irmãos, e nada acontece. Nós deveríamos viver constantemente e experimentar de acontecimentos inesperados, extraordinários, sobrenaturais, porque esse deve ser o nosso natural. Amém? Alguém que está consciente do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus, de que é membro do corpo de Cristo e que tem, né, a autoridade, vamos assim dizer, tem a procuração para agir no nome de Jesus, para falar no nome de Jesus, o sobrenatural não será um evento que vai chamar muita atenção dessa pessoa, não, porque vai ser o natural dela. Assim como todos os dias nós fazemos algumas atividades, eu dei o exemplo de uma mulher no lar, cuidando da casa, faz almoço, lava a louça, varre, passa pano, lava roupa, engoma, enfim, são tantos afazeres, né? Ela faz aquilo no automático. Tantas atividades que nós fazemos, irmãos, sem pensar. Nós simplesmente fazemos porque sabemos que vai dar certo. A mulher, ela coloca na tomada o cabo elétrico do ferro elétrico porque ela tem consciência de que o ferro vai ficar quente.
Aí ela prepara a tábua, ela coloca a roupa em cima da tábua, ela descansa o ferro ali por um instante, sabendo, o ferro vai já ficar quente. E ela vai fazer outra coisa, daqui a pouco ela volta lá, pega o ferro, começa a passar na roupa, ela nem vai testar, botar a mão para ver se esquentou, ela tem essa certeza de que o ferro está quente. Porque isso se tornou uma atividade natural. Então ela não fica pensando, será que vai funcionar todas as vezes que ela liga o ferro? E no dia que não funcionar, ela ainda vai questionar, mas por que não está funcionando? Ontem funcionou, aí tira da tomada, bota na tomada, muda o regulador da temperatura, e passa, e bota a mão, tem alguma coisa errada, porque não está funcionando. Nós não aceitamos, irmãos, quando algo que naturalmente acontece todos os dias, e nós nem nos esforçamos para pensar naquilo, é natural que nós questionemos quando aquilo não funcionar. Da mesma forma, ou com essa mesma naturalidade, nós, os filhos de Deus, deveríamos estar vivendo o sobrenatural. O sobrenatural não deveria ser uma coisa que exigisse de nós um esforço. Nós não temos que nos esforçar nós não deveríamos nos esforçar para crer. Porque o exercício do crer deve ser algo tão constante na nossa vida que se torna natural crer. Amém? Aleluia. Se torna natural. E isso nós temos perdido. Por quê? Porque nós não temos trabalhado, né, a mudança da nossa mentalidade. Nós não estamos renovando a nossa mente. Nós não estamos nos transformando. Nós não estamos nos conformando à imagem de Cristo. E por isso nós perdemos, irmãos. Nós estamos aqui, fazemos reuniões, cultos, temos momentos como esse da palavra, eu tenho que terminar, para nos despertar para estas realidades. Mas essas coisas não são vividas apenas quando estamos na igreja, irmãos. Elas devem ser vividas lá fora, no dia a dia, em casa, no trabalho, no carro, no avião. Lembra, eu falei? O piloto deve pilotar o avião no nome do Senhor. A dona de casa deve fazer a comida no nome do Senhor. Amém? Aleluia. O vendedor deve vender o que ele vende no nome do Senhor. Tudo o que fizermos, nós devemos fazer no nome do Senhor. Seja por palavra, seja por ação, devemos fazer no nome do Senhor. Então, irmãos, aquilo que você faz, por mais natural que seja, pode levar o poder de Deus junto com aquilo. Quando você faz nessa consciência de que você faz no nome do Senhor. Uma ação que você já faz naturalmente. Você pode alcançar a vida de alguém fazendo um gesto simples, de bondade para aquela pessoa, e tocar a vida daquela pessoa de uma forma extraordinária, porque você fez consciente de que estava fazendo no nome do Senhor. Está comigo, irmãos? A mesma coisa poderia ser feita por outra pessoa, mas sem essa consciência, a outra iria entender, que bom que fez isso por mim, e agradecer, e ia ficar por isso. Mas se você fizer no nome do Senhor, isso pode transferir uma carga de poder que vai tocar na vida da outra pessoa. Amém? Bom, então, se devemos fazer tudo no nome do Senhor, isso inclui oração. É por isso que Jesus disse aos discípulos que quando chegasse aquele dia, ele disse, olha, vai chegar o dia em que vocês já vão orar agora ao Pai, em meu nome. E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele fará. A nossa oração, irmãos, é em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Quando você ora, você deve orar com essa consciência. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou corpo de Cristo aqui na terra. Eu sou a extensão dele. E eu falo com o Pai, com essa consciência de que eu tenho um nome, de que eu sou uma extensão dele. Esse nome me pertence. Ele nos foi dado. Como Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou em nome de Jesus. Então nós oramos em nome de Jesus. Então, irmãos, não é como quem fica jogando alguma coisa para ver se engancha lá em cima, não. Para ver se Deus consegue segurar alguma coisa. É com plena consciência de que o Pai nos ouve. Você não está orando, né, o Alberto, né, pastor Alberto. Ele não ora como Alberto.
Senhor, aqui é o Alberto, estou vindo diante de Ti, Senhor. Tu lembra de mim, Pai? Não, ele chega diante do Senhor no nome de Jesus. É claro que Deus se lembra de quem é o Alberto. Mas nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Nós não oramos no nosso próprio nome. Está comigo, irmãos? Eu vou citar rapidamente aqui para me encerrar, eu só tenho um minuto. Você não abre, não vai dar tempo. Efésios 5:20 diz assim, ó: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até as ações de graça que nós damos a Deus é em nome de Jesus. Então não é só, Pai, obrigado, Senhor, o Senhor é tão bom. Não, Pai, obrigado, Senhor, eu te agradeço no nome de Jesus. É tudo no nome de Jesus, irmãos. Em 1 Coríntios 6:11 diz, tais fostes algum de vós. E se você for ler o que está antes disso aqui, irmão, ele está falando de que nós éramos, não todos exatamente o que eu vou citar, mas éramos, né? Éramos, eu vou no ponto mais crítico, né? Ele diz, muitos, né, de nós éramos ladrões, homossexuais, afeminados ou algo parecido. Nós éramos maus. Nós éramos. Então, depois de uma vasta relação de ações pecaminosas que se manifestava na vida de muitos de nós, ele diz assim, ó, tais fostes alguns de vós. Então, nem todos eram ladrões, mas alguns eram. Nem todos afeminados, mas alguns eram. Está comigo? Nem todos faziam outras coisas, mas alguns eram. Então, ele dá uma vasta relação, ele diz, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nós somos lavados, fomos santificados, nós fomos justificados no nome do Senhor. E nós devemos permanecer no nome. Devemos ficar firmes no nome. Jesus disse, aquele que permanecer em mim, aquele que permanecer. O sentido é quase que aquele que fizer morada. Está comigo? Ele diz, fostes, lavastes, fostes santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, e ele diz, e no Espírito do nosso Deus. Hebreus 13:15 diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmão, lá na velha aliança, dizia que não se devia falar o nome do Senhor em vão. E na nova aliança, nós estamos cometendo um pecado, que é não usar o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor, ele deve estar na nossa boca. Nós devemos fazer tudo no seu nome. Amém? Tome banho no nome do Senhor Jesus. Aí você vai ficar bem limpo. É sério. Tudo o que fizer, faça no nome. Amém? Tiago 5,14 ele diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Tudo é no nome do Senhor, irmãos. Se você for olhar na Bíblia, você vai encontrar muita coisa que acontece por causa do nome do Senhor. E para encerrar, é o ponto principal, porque até para nascermos de novo, foi necessário crermos no nome. Então, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, irmãos, nós não podemos negar quanto poder há no nome de Jesus, porque você creu no nome de Jesus, você foi salvo. Você foi feito nova criatura. Porque você creu no nome do Senhor Jesus, você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado, e você deve permanecer nesse nome. Portanto, tudo o que fizestes, seja por palavra ou por ação, faça em nome do Senhor. Amém? Aleluia. A sua vida de oração vai ter outro peso com esta consciência. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Vou pedir ajuda aqui a alguém do louvor que possa nos tanger, aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, nessa noite. Aleluia. Pelo o novo e vivo caminho, a saber, o sangue de Jesus. Aleluia. Senhor, nós não chegamos diante de Ti, Pai, na nossa própria força, na nossa própria piedade. Nós não nos achegamos a Ti, Senhor, por meio de nossas habilidades. Não. Nós nos achegamos a Ti no nome do Teu Filho Jesus, a quem o Senhor estabeleceu, Pai amado, sobre nós como Senhor. Aleluia. O Senhor nos deu a Cristo, estabelecendo, Pai amado, acima de todos nós, como a cabeça do corpo. Aleluia. A quem estamos, Pai amado, unidos em espírito. A Tua palavra diz que aquele que se uniu ao Senhor, e nós nos unimos a Ele quando o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia! Quando declaramos em fé, Pai, que Jesus, o Teu Filho, é o Cristo, o ungido que o Senhor nos enviou, Pai, para mudar a nossa sorte, nós nos unimos a Ele. Aleluia! E Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou só. Quando ressuscitou dos mortos, Ele foi assunto aos céus, e estando diante de Ti, Pai, Ele clamou por nós. Ele rogou, Pai amado, para que se cumprisse a promessa de que o Senhor enviaria o Seu Espírito, e o Seu Espírito foi derramado sobre toda a carne, e hoje o Senhor Jesus está em nós, como que pelo Espírito. Aleluia! Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Pai amado, nós te agradecemos e oramos nessa noite para que mais e mais estejamos conscientes, Pai, daquilo que temos, daquilo que somos e daquilo que podemos, no nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai, ilumina os nossos olhos, dá-nos entendimento, Pai. Senhor, nos conceda pelo Seu Espírito que em nós habita, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação. Sim, que nos seja dado, Pai amado, conhecer aquilo que outrora estava como mistério, mas que nos foi revelado no Teu Filho Jesus, Pai. Pai, nós te agradecemos, Senhor, aleluia, pelo Seu Espírito que opera em nós. Aleluia, pelo Teu Espírito, Pai, que se move em nós. O Teu Espírito, Pai amado, nos ajuda, Pai. Ele nos capacita, Ele nos dá força, aleluia, para fazermos coisas extraordinárias, aleluia, para vivermos no sobrenatural. Aleluia, não é na nossa força, não é na nossa capacidade humana, não é por méritos próprios, mas é pelo sacrifício que o Teu Filho fez, e pela ajuda do Teu Espírito que hoje habita em nós, Pai amado, que somos chamados pelo Senhor para vivermos uma vida de fé, uma vida sobrenatural, uma vida, Pai amado, acima da mediocridade. Pai, em nome de Jesus, que haja um despertar em nossas vidas e no nosso meio, Pai, como igreja, para vivermos, Senhor, com intensidade, aleluia, nossa realidade em Cristo Jesus. Aleluia. Não é à toa que a Tua palavra nos revela que para aquele que está em Cristo, Pai amado, as coisas velhas se passaram, ficaram para trás, e nos foram dadas coisas novas. Aleluia. Coisas sobrenaturais, aleluia, bens sobrenaturais,
uma força sobrenatural, uma sabedoria sobrenatural, uma capacidade sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai amado, porque quando contemplamos o Senhor, Pai amado, pela Tua palavra, nos é revelado, Pai amado, aquilo que também somos. Oh, aleluia! A Tua palavra é para nós como um espelho, Pai. Oh, nós nos achamos ali, nós nos encontramos ali, Pai. Sim, Pai, nós te agradecemos, porque à medida que conhecemos a Cristo, conhecemos a nós mesmos, porque assim como Ele é Filho do Senhor, nós também o somos. Oh, aleluia, Pai, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, que seja crescente em nós o conhecimento, a convicção, a fé, Pai amado, a certeza daquilo que somos em Cristo Jesus. Possamos viver, Pai amado, e andar todos os nossos dias como Pedro andou, Pai, que diante de um homem paralítico que lhe pedia esmola, ele disse que não tinha prata, não tinha ouro, mas o que ele tinha, ele estava pronto para dar, para repartir. E ele disse: seja curado, aleluia. Tomou o homem pela mão, o pôs de pé, e ele foi, Pai amado, curado, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Senhor, nós te agradecemos, porque nós podemos viver nesse nível, Pai, de fé, nesse nível, Pai amado, de ousadia, de consciência, de convicção. Pai, nós te agradecemos, aleluia, porque no nome do Senhor, nós prevaleceremos nestes dias, nós venceremos, Pai amado, os dias maus, nós venceremos as dificuldades, as adversidades, nós venceremos, Pai amado, as circunstâncias, nós venceremos tudo, porque essa é a nossa vitória, a nossa fé, aleluia. Oh, aleluia, obrigado, Pai, porque assim como Jesus venceu o mundo, nós também vencemos o mundo, aleluia, no nome do Senhor, no nome do Senhor, no nome do Senhor, nós vencemos todo o mal, nós vencemos toda inabilidade, toda fraqueza, nós vencemos toda doença, nós vencemos todo poder, todo nome, nós vencemos tudo no nome do Senhor Jesus, aleluia. Obrigado, Pai, por uma igreja consciente daquilo que tem, daquilo que possui, daquilo que é, daquilo que pode. Sim, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, porque nós somos o teu povo, nós podemos viver nesse nível, Pai amado, de entendimento, de revelação. Sim, nós podemos desfrutar do teu poder, Pai, aleluia, e nós desfrutaremos no nome do Senhor Jesus. Oh, meu irmão, levante sua voz, fale ao Senhor, seja ousado, seja intrépido, seja corajoso. Você não é covarde, lhe foi dado um espírito de ousadia, de intrepidez. Ouse crer, ouse falar, ouse fazer declarações de fé. Oh, aleluia. Hey, robaxere lembrana massodere viambracho de frisse dere mahasobo deri vinovo. Rivro masonge dere mahasse tere frusce dere mahas. Ei, chevron brombo consum. Rivro que vara mahacho dere bidirisce dere mahasse deri libidus. Oh, que vai ele cedere va mamasso de dinis. De mamachondere manana mahassore biambratusso frosce dere vidrisce. Oh, ele biambrana mai rena mai serere bidirisce dere manana massodere dirisse. Pai, que essa palavra não fique perdida no tempo, nem na nossa mente, Pai, mas que agora mesmo possamos, Senhor, nos posicionar em fé, no nome do Senhor Jesus,
e ousarmos nas palavras, na oração, Pai amado, fazendo tudo no nome do Senhor, mas que isso se estenda, Pai amado, em toda a nossa vida. Sim, Pai, não apenas no culto, nos cultos, mas no dia a dia, Pai, nos nossos afazeres mais simples. Oh, Pai amado, quando um jovem estiver estudando, estude no nome do Senhor. Aleluia, certamente o Senhor, Pai amado, despertará na mente desse jovem, Senhor, uma capacidade sobrenatural de guardar informações, de aprendizado, Pai amado, de crescimento. Oh, aleluia, aleluia, porque o Senhor deseja que os seus filhos, a sua igreja, Pai, sejam de fato e de verdade como luzeiros neste mundo, Pai amado, que tudo em nossas vidas seja um testemunho, aleluia, da sua presença no nosso meio, da sua presença em nós, da nossa comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, que os empresários, aqueles que têm negócios, Pai amado, façam o que devem fazer no nome do Senhor, e seja despertado neles uma habilidade, Pai amado, oh, sobrenatural, de ver coisas, Pai, antes que aconteçam, que eles se antecipem nas ações, aleluia, corrigindo rotas, mudando ações, atitudes, aleluia, e sendo bem-sucedidos em tudo o que fazem, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, aleluia, Pai, nós te agradecemos por essa consciência sendo crescente no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Oh, que a igreja, Pai amado, seja e continue sendo esse lugar onde nós seremos despertados para as realidades que dizem respeito a nós, Senhor. Por isso nós oramos e nós declaramos, Pai amado, cada culto, cada reunião, Pai, mesmo as reuniões administrativas dos departamentos, da diretoria da igreja, Senhor, dos líderes, nós declaramos, Pai amado, aleluia, o teu poder manifesto, aleluia, a tua graça, Pai amado, operando sobrenaturalmente sobre cada indivíduo. Oh, Senhor, cada reunião, ainda que administrativa, mas também os cultos, Pai amado, oh, aleluia, sejam sobrenaturais, poderosos, aleluia, em nome de Jesus. A tua palavra, Pai amado, se manifestando como ela deve se manifestar, como uma espada de dois gumes, que penetra no mais íntimo do coração do homem, aleluia, para então fazer distinção, separação e promover conhecimento, revelação, no nome de Jesus. Oh, broxodere marrasole vodiricene manamasore quebramas. Era cabaçondo conzo gibidiche, ha e bramarera massono monorize, ha lefrocho de quebramas monomonum, ha de gochombre levra mi quemramandure que celebra massondore dirichere brabas. Pai, que cada um de nós, de fato e de verdade, esteja trabalhando suas vidas, nossas vidas, Pai, para sermos transformados e conformados, aleluia, à imagem do Teu Filho. Senhor, que nós, Pai, não outros, não que outras pessoas tenham que fazer isso, mas que nós façamos por nós mesmos, assim como Cristo, Pai amado, que se humilhou a si mesmo, se esvaziou, Pai amado, aleluia, para depender somente de Ti, Pai. Oh, aleluia, assim, Pai amado, sejamos todos nós, para dependermos somente do Senhor, para dependermos somente do Teu Espírito,
a fim de sermos bem-sucedidos quanto a sermos guiados pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós, Pai, assuma uma posição firme de trabalhar os seus aspectos naturais, sentimentais, na alma, Pai amado, combatendo, Senhor, toda altivez, combatendo, Pai amado, todo espírito arrogante, toda arrogância, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque nós em nós mesmos não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos, Pai, só é uma realidade em Cristo, nele, por Ele e para Ele, Pai. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ezo quebra zebron quem deliva suderibidis. Ebra machondo quebra macho deliva disso fro de jeva jude bison gombi devli somi quise. A sua palavra nos instrui, Pai, que se nós não julgarmos a nós mesmos, seremos julgados pelo Senhor. Mas não é o que o Senhor deseja, que sejamos julgados, Pai amado, por Ti, por uma ação negligente da nossa parte. Antes o Senhor espera, Pai, que todos nós estejamos dia após dia nos exercícios espirituais de humildade, de mansidão, de paciência, de bondade, de benignidade, de domínio próprio, Pai. Oh Senhor, de alegria, de contentamento, aleluia. O Senhor espera que nós mesmos, dia após dia, Senhor, estejamos nos transformando, nos mudando, nos aperfeiçoando na Tua palavra, aleluia, nos conformando, Pai amado, à revelação que a Tua palavra faz a nosso respeito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Refrochou de quebra macho, quebra marrache de libedis. Ele viambra macho, covro que de libiambra. E assim, Pai amado, nós vivamos um ano poderoso, sobrenatural, aleluia. Que 2023, Pai amado, seja um ano de ajustes. Oh, aleluia, 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 de retomadas firmes, Pai amado, de posicionamentos convictos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orebaixo de quevro sole nevidilish. Obrigado, Pai, pelo Teu povo, por esta igreja crescendo no Senhor, crescendo em conhecer a Ti, Pai, e crescer conhecendo o Seu poder, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, nós declaramos: o ano de 2023 será poderoso, será melhor, será melhor, será melhor. Oh, aleluia. Sim, porque sabemos o Senhor tem algo melhor para cada um de nós, Pai. Sabemos que nós ainda não alcançamos o melhor que o Senhor tem, Pai amado, para que desfrutemos. Por isso nós declaramos, Pai amado, 2023, um ano, Pai, de crescimento, um ano de avanço, um ano, Pai amado, de aperfeiçoamento, Pai, de crescimento, Pai amado, espírito, alma e corpo, aleluia, em todas as dimensões. Nós, o Seu povo, a Sua igreja, crescendo, aleluia, crescendo, Pai amado, na vida, Senhor, na vida de fé, na vida de comunhão com Teu Espírito, na vida de oração, Pai amado, numa vida de adoração, de ações de graça, crescimento, aleluia, de modo que o sobrenatural,
a cada dia se torne mais natural para nós. Aleluia! Oh, aleluia! Milagres, prodígios, maravilhas, curas, manifestações sobrenaturais do teu poder, Pai amado, acontecendo no nosso dia a dia. Aleluia! Nas nossas experiências, Pai amado, diárias, nas nossas relações com conhecidos, com desconhecidos. Oh, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cheira bruxene mazende que frouxou dele marraço dele. Uri quebra mama sonore manana marraço dele bedrish, ele libera la base dele dish. E é no nome do Senhor, Pai, que nós oramos por aqueles que assumiram posição de governo nesta nação, nesse país, que nós declaramos que pertence a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai amado, por Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós declaramos, Pai amado, a Tua mão poderosa sobre ele. Pai, se tem alguém que tem poder e autoridade para julgar as ações dos homens, é o Senhor. E nós colocamos o presidente dessa nação, Pai amado, debaixo da Tua mão poderosa. E nós liberamos palavras de bênção. Aleluia! Palavras de bênçãos. Aleluia! Que ele seja bem sucedido. Pai amado, que os pensamentos dele sejam influenciados pelo bem, aleluia, e não pelo mal, pelo bem dessa nação, Pai amado. Senhor, que ele repense os seus atos, suas atitudes, suas políticas, suas decisões. Senhor, nós cremos que Tu é um Deus poderoso, Pai, que move o coração até mesmo daquele que se opõe a Ti, Pai. Quem é Lula? Ele não é nada, Pai, diante do Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E nós somos o Teu povo, a Tua igreja. E nós declaramos, Pai amado, que esse país, Senhor, ele não vai andar para trás. Ele vai andar para frente. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. E as liberdades conquistadas, Pai, econômicas e em todas as áreas, Pai amado, não serão minadas, serão pelo contrário, Pai, acrescidas de bem, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai amado, pelo sistema de saúde dessa nação. Nós oramos, Pai amado, pelas forças armadas dessa nação, pelas polícias dessa nação. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por todos aqueles que estão em posição de autoridade, Pai, e nós declaramos a Tua mão poderosa sobre eles. Nós declaramos bênçãos, nós declaramos favor para aquilo que é bom, para aquilo que é para o bem comum, Pai, para aquilo que vai promover a paz, a alegria, a prosperidade dessa nação, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Evron me ambra mazo coche dele viliba chere para la base de ribidis. Quebran zungebra ma sombro govun ginzegueira livre loxo de libadas. E nós continuamos firmes, declarando: o Brasil pertence ao Senhor. O Brasil, Pai amado, é um país cristão. Aleluia. Aleluia, que a fé cristã, Pai amado, prevalece. E continuará, Pai amado, assim, prevalecendo, em o nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, porque estamos em um país livre. Aleluia. Mesmo aqueles que pensam diferente, creem diferente, têm liberdade na nossa nação, Pai amado. Aleluia. E isso, Pai, nos dá o direito de permanecermos, mesmo diante dos homens, Pai amado, nos mantendo firmes sobre as nossas convicções, sobre os nossos valores, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Pai, que haja um despertar no meio do Teu povo. Aleluia. Nós declaramos que todo espírito que promove, Pai amado, de
de alguma forma, de alguma maneira, Pai, um desentendimento caindo por terra. Aleluia. E nós chamamos por unidade. Nós oramos por unidade. E nós declaramos a igreja do Senhor, Pai amado, sendo influenciada não por filosofias, não por uma mentalidade humana, mas pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Sore quebra macho deriva do sofrome manana machere de baralabachere de baralamahas. Oh, que para mamasson, que para me deliva manson, que dirive ambra maze de rebidere chere de barrasse. Shebreba masson broco chorere brelamas. Ha ha ha. E ele viamba masson dore de rebas. Aleluia. Obrigado, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. E eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai amado, que juntos formamos essa igreja. E eu declaro que o ano de 2023 será o nosso ano. Aleluia, o nosso ano, Pai. Aleluia. Como igreja, Pai amado, vivendo a Tua palavra, como igreja triunfante. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Uma igreja triunfante. Aleluia. É o que somos. Aleluia, uma igreja triunfante. Aleluia. Roxo de manaramashe de berelabahas. Rombra mama sombro coche de vila mahasere de balalamas. E aleluia. Fique pronto para experimentar o sobrenatural. Aleluia. As intervenções divinas. Oh, aleluia. Aleluia. Roxo de ribiambra macho de riba, sele de brilha para la maçu de ribiris. Aleluia. 1 João 3,23 diz assim: ora, o seu mandamento é este, falando do mandamento do Senhor, né? Que creamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aleluia. Aí no versículo 24 ele diz: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Ele permanece em você. Amém? E que maravilha é isso. Porque mesmo quando cometemos equívocos, quando damos nossas cabeçadas por aí, o Senhor não nos abandona tão facilmente. Ele permanece em nós. Amém, irmãos? Aleluia. Por isso Ele não despreza o manco. Amém? Aleluia. Ele não lança fora a cana quebrada. Aleluia. Ele está pronto para promover restauração. Aleluia. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Amém? Aleluia. Seus melhores dias ainda estão por vir.
E o melhor de todos vai ser o dia em que vamos dizer assim, vamos ao encontro dele nas alturas. Amém? Aleluia. E nos uniremos ao Senhor. Aleluia. Esse vai ser o grande dia. Amém? Então, até lá, irmãos, você pode experimentar coisas maravilhosas em Deus. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glória. Quantos creem que esse ano vai ser um ano de crescimento? Aleluia. Oh, aleluia. Crescimento financeiro. Eu não sei se você já percebeu, mas de uns dias para cá, né, as notícias da economia não são tão boas, não são tão animadoras, mas você vai prosperar. Amém? A igreja vai prosperar. Aleluia. Glória a Deus. Então, tudo que fizer, seja por palavras ou por ações, faça no nome do Senhor. Amém? Guarda a tua boca, para não estar falando o que não deve, se maldizendo, só falando coisas negativas. Amém? Aleluia. Guarda a tua mente e guarda o teu coração. Aleluia. Porque o Senhor é poderoso para fazer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos te dar agora a oportunidade de ministrar ao Senhor por meio de dízimos, por meio de ofertas. Você que está em casa pode participar disso também. Aqui abaixo do vídeo tem as informações que você precisa para a mesma distância, né? Fazer a sua contribuição. Se você ao entrar não teve a oportunidade de pegar um envelope ou os envelopes, tem envelope para dízimo, tem envelope para oferta, faça isso. Dê um sinal com a sua mão, as diaconisas, né? Tem um homem também, então os diáconos estão apóstolos, eles estão apóstolos para te servir, amém? Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, aleluia. Além disso, irmãos, eu não sei se você lembra, mas quando você entra e também ao sair, você deve ver ali um banner que nós temos, é um totem, né, que chamam, sobre a campanha Novo Templo, Novo Tempo. E, irmãos, ainda que nós não falemos tanto disso aqui, mas aquilo continua em vigor. Nós precisamos levantar um caixa, amém? O alvo inicial era 65 mil, né? Eu não me lembro agora quanto nós já alcançamos, mas bem mais do que 50%, mas ainda falta, né? Aí uns 40% talvez, né? Para atingir esse alvo. Então, se você tem condições de fazer uma contribuição, pensa nisso como um presente mesmo para a igreja, né? Esse caixa ele vai ficar aplicado para caso haja alguma necessidade, alguma dificuldade, até mesmo, principalmente, né? A visão primária é em relação ao pagamento dos aluguéis. E eu quero te dar uma informação importante. Nós fizemos um plano, né, de ajustes do valor do aluguel desse prédio. E o valor do aluguel desse prédio em relação ao prédio anterior praticamente não mudou. É basicamente o mesmo valor, né? Lá ia aumentar e nós viemos para um prédio que manteve a média ali, o mesmo valor. Só que nos primeiros 3 meses nós pagamos menos do que 50% do valor do aluguel. E nos 3 meses seguintes, nós estamos nesses 3 meses, né, do primeiro semestre, aí aumentou um pouquinho. Então, nós estamos pagando o aluguel agora 14.500. Mas, fechando esses 6 meses, nós já passamos 3, 4, acho que nós estamos no 5º mês aqui. Fechando os 6 meses nesse valor, aí o valor do aluguel já vai para 23 mil. E aí, nós precisamos mesmo que a igreja cresça financeiramente. Então, nós cremos para você crescer, amém? E uma das formas de nós crescermos, irmãos, é nos mantermos fiéis no propósito que Deus nos deu como igreja. E aí, aquela campanha lá, ela é importante nesse aspecto, porque nós fazemos ali um fundo de caixa, por assim dizer, um dinheiro que vai ficar investido, né, ele vai ficar rendendo, né, e se, porventura, em algum momento, tivermos alguma dificuldade de pagar o aluguel, nós temos aquele dinheiro reservado para cobrir, no caso daquela dificuldade. Mas não é isso que nós estamos crendo. Nós estamos fazendo isso por uma ação prudente,
Mas o que nós estamos crendo mesmo, irmãos, é que nós vamos levantar o dinheiro, ele vai ficar aplicado, ele vai render, isso vai ser bênção para a igreja. Nós não vamos precisar usar esse dinheiro, amém? E aí, daqui a um ano e meio, nós vamos poder sacar esse dinheiro e fazer investimentos aqui na igreja. Eu não sei se você já percebeu, nossas cadeiras já estão bem velhas, precisam de manutenção, né? Esse tecido, ele ficou muito desgastado no período que a gente ficou naquele prédio lá, porque era muito quente, o tecido ficou ressecado, né? Algumas cadeiras estão rasgando, tem que ter uma manutenção. Nossos equipamentos de câmera fotográfica, câmera de filmagem, tudo já está bem defasado, né? E aí a gente começa a ter algumas dificuldades, algumas deficiências, que certamente mais algum tempo aquela nossa câmera já não vai estar mais servindo, né? Então nós precisamos fazer aquisições de equipamentos. Então esse dinheiro, nós queremos que nós não vamos usar para pagar aluguel, mas ele vai ficar rendendo e no momento exato nós vamos poder sacar e fazer um upgrade na igreja, né? Aquisições de equipamentos, né? Microfones, enfim, o que for necessário para a igreja funcionar bem, né? Você já percebeu que nós ainda temos a necessidade aqui da parte, né, de projeção, ainda nós não fechamos essa questão. Nós temos o rema, um ambiente aqui que vai ser o rema, que precisa também ainda passar por alguns ajustes, e nós só temos até março para fazer isso. Então nós temos alguns desafios financeiros, e é o seu dízimo, é a sua contribuição, é a sua oferta, amém? Que nos dá a condição de darmos esses passos importantes para que a igreja se estabeleça de uma forma plena. No momento que nós estivermos ajustando a sala do rema, nós também vamos já estar ajustando a sala do centro de cura, que também vai servir para o discipulado da igreja, vai servir para pequenas reuniões essa sala, e é uma coisa que a gente precisa acelerar mesmo para concluir. E aí, na hora que estiver fazendo essa sala do centro de cura, nós vamos precisar comprar 2 ar-condicionados novos, porque todos os ar-condicionados que nós trouxemos de lá, nós já estamos usando, né? Todos não, porque tem alguns que estão sendo instalados ainda, né? Tem um que foi instalado agora essa semana, aqui, que ainda nem está funcionando, ele está só faltando um pequeno detalhe para ele funcionar. Aquelas 2 máquinas ali, ó, por exemplo, elas vão sair, são máquinas que já estavam aqui no prédio, são antigas, gastam muita energia, elas vão sair, vai entrar uma máquina nossa ali, e nós pretendemos colocar outra aqui, ó, para fechar bem o ambiente, a climatização. Essas máquinas nós já temos, elas estão guardadas, só esperando o momento de colocar, mas para o centro de cura vamos precisar de 2 máquinas novas, de menor porte, mas vamos precisar. Além disso, nós ainda temos 2 salas aqui para aprontar, que seriam salas que vão ser usadas para conduzir as pessoas para novo nascimento e para batismo no Espírito Santo, além da sala de visitante, porque tem um visitante que nem vai receber Jesus, nem vai receber batismo no Espírito Santo, mas ele vai para a sala do visitante, e tem aquela pessoa que visitando ou já estando conosco, né, frequentando a igreja, vai confessar Jesus, vai ser levado para uma sala para receber as instruções mais adequadas para aquele momento da sua vida, assim como para ministrarmos batismo no Espírito Santo. Então temos alguns desafios, e esses desafios, todos eles serão vencidos, porque você é fiel ao Senhor, você vai dar o seu dízimo, vai dar a sua oferta, Deus vai te honrar, vai te fazer prosperar, então vai ser um ciclo virtuoso, você dá, você recebe, você vai dar de novo para o Senhor, e você vai receber mais, e isso não vai parar, e nós vamos crescer, e vamos avançar, e vamos alcançar muitas pessoas, amém? Aleluia, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então, separa teu dízimo, separa tua oferta, para que você então contribua. Eu vou fazer uma breve oração, em seguida o pessoal do louvor vai cantar mais um cântico, um corinho, amém? Você sabe cantar um corinho? Aleluia, glória a Deus. Pois vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, te damos louvor, nós bendizemos o teu nome, Pai, porque nada nos falta, nada nos faltará, nenhum bem, Pai amado, do qual nós necessitamos, Senhor, é impossível para Ti de nos dar, Senhor, a condição de alcançarmos. Nós podemos todas as coisas no Senhor, nós podemos tudo porque cremos, Pai amado, no Teu poder sobrenatural, no Teu zelo, no Teu cuidado, Pai, para conosco. Senhor, e por isso mesmo nós declaramos o ano de 2023 um ano abençoado na área financeira, em nome de Jesus, não só para aqueles que estão dando agora, mas para todos os irmãos, para todas as pessoas que passarem por essa igreja, Pai, nós declaramos a visão alcançando o coração, Pai amado, eles
a cada dia ficando mais e mais voluntários quanto ao dar, Pai amado, em o nome de Jesus, sempre manifestando, Pai, como o Senhor deseja a nossa generosidade, Senhor, e assim sejamos todos participantes de toda a graça que o Senhor tem para manifestar em nosso favor, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Seja abençoado na prática da palavra. Há uma dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural, vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Sobre as tribulações somos mais que vencedores, sobre as doenças somos mais que vencedores. Essa é minha vitória, essa é minha vitória, minha fé em Deus. Sobre as perseguições somos mais que vencedores, sobre a miséria somos mais que vencedores. Essa é minha vitória, essa é minha vitória, minha fé em Deus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você deu no nome do Senhor? Então, em nome do Senhor, eu te digo, receberás outra vez de volta. Amém? Ele disse: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então fica pronto para receber medidas generosas da recompensa do Senhor, por sua fidelidade, pelo seu zelo, pelo seu cuidado. Amém? Aleluia, graças a Deus. Irmãos, eu quero agradecer sua presença, lembrar você que domingo que vem, que dia ainda do mês? É 8, é? Se é dia 8, quem vai ministrar aqui na igreja é o irmão Marcelo Saraiva. Vai ser uma grande bênção. Marcelo Saraiva é ministro do Verbo da Vida. Ele é um dos coordenadores doutrinários do Ministério Verbo da Vida. Ele é aqui de Fortaleza, então todo ano ele vem visitar a sua família e a família dele também é essa igreja, amém? Então todo ano ele passa por aqui. Em janeiro, agora, dia 8, domingo que vem, pastor Marcelo, eu chamo ele de pastor porque ele era pastor aqui, mas hoje ele não atua como pastor, né? Mas como um ministro, como um mestre da palavra. Então ele vai estar aqui conosco, ministrando a palavra no domingo. É uma excelente oportunidade para você trazer visitantes, amém? Porque vai ser uma palavra que vai alcançar a essas pessoas também. Então, até domingo, em nome de Jesus. E durante o decorrer desses dias, nós vamos estar informando a vocês sobre a retomada das reuniões das mulheres nas quartas-feiras, né? Ainda está em recesso. Enfim, nós vamos organizar tudo e você vai receber a informação
a tempo, amém? Então vão em paz, sejam abençoados, você que estão em casa, tenha uma boa noite, em nome de Jesus, aleluia. Então se você vai dormir hoje à noite, durma no Senhor, amém? Durma no nome do Senhor, aleluia, desfruta do sono do justo, e amanhã você vai amanhecer com as suas baterias recarregadas, em nome de Jesus. Obrigado, gente, vocês são uma bênção.